Salve noturnos, sou Rosiane e vou contar mais um relato sobrenatural e tenho certeza que vocês vão gostar. Mas antes, não esqueçam dos 3C. Curtam, compartilhem, comentem. Se não forem inscritos, por favor, se inscrevam e ativem o sininho. Sem mais enrolação, vamos ao relato. Na passagem do ano de 2016 para 2017, fui sozinha para a praia de Copacabana ver os famosos fogos. Não sou do Rio, moro na cidade de São Paulo e naquele ano eu estava na casa da minha avó materna, que mora no Leblon. Minha avó é médica e estava de plantão. E como eu estava louca para ver os fogos de Copacabana, fui sozinha. Cheguei na praia por volta das 10 horas e fiquei por ali, andando, olhando o mar. Tinha muita gente e logo que cheguei, reparei em um grupo de 10 rapazes e uma moça. Eles estavam conversando animadamente, estavam normal, mas tinha algo naquele grupo, não sei explicar, mas senti um calafrio ao vê-los. Alguma coisa naquele grupo me chamou a atenção. Eles eram lindos, mais que o comum. Estavam bem vestidos. Percebi que eles não tiravam os olhos de um outro grupo de jovens, 8 rapazes, que estranhamente eram todos muito bonitos também. Eles estavam vestidos mais como cariocas, despojados, e pareciam menos formais. Percebi que toda vez que um jovem do grupo dos 8 se aproximavam de uma garota, os jovens do grupo dos 10 ficavam em alerta. E se por um acaso o jovem conseguia convencer a garota a sair dali, um deles o seguia. Achei estranho aquele comportamento e como estava sozinha em uma praia lotada de gente do mundo inteiro e não tinha nada para fazer, fiquei ali observando a estranha cena. Foi então que percebi o olhar de um dos rapazes do grupo dos 10. Ele olhava fixamente para mim, assim como o rapaz do grupo dos 8. Ele também me olhava fixamente. Me senti poderosa, com 2 rapazes lindos me olhando, até que o do grupo dos 8 começou a vir na minha direção. E o que estava no grupo dos 10 também se levantou e veio. E como ele estava mais perto, chegou primeiro. E o outro que estava no outro grupo parou e ficou ali por perto. Eu fingia que não estava percebendo nada. Então ouvi um "Tá sozinha, amor?" Continuei como estava. Então ele veio para mais perto, perguntou se eu queria companhia. Eu o ignorei, mas ainda assim ele se sentou do meu lado e disse: "Posso te dar um conselho? Se aquele cara ali vier te incomodar ou quiser te levar para algum lugar, não vá, ok?" Ele estava se referindo ao rapaz que estava no grupo dos 10. Então sorri e perguntei se eles estavam competindo para ver quem ficava com mais garotas. Disse para ele não se preocupar, pois sabia cuidar de mim. Então me afastei dele, que ficou meio sem jeito, e olhou para o rapaz que tinha parado. Ele olhou com ódio, mas o rapaz deu um sorriso cínico e se aproximou de mim também. Fez as mesmas perguntas do outro, se eu estava sozinha, se queria companhia. Deu um sorriso bem lindo e se apresentou. Não vou falar seu verdadeiro nome, pois ele ainda está por aí. Vou chamá-lo de Paulo. Então iniciamos uma conversa bem agradável. E quando começaram os fogos, me peguei beijando ele.
e acabamos por ficar naquela noite. O primeiro rapaz que se aproximou, o do grupo dos 10, não tiravam os olhos da gente e eu estava me sentindo incomodada com isso. Falei para Paulo, que disse para eu relaxar. Insisti, então saímos dali. E eu falei alguma coisa tipo, com tanta gente aqui, vai ser impossível ele nos encontrar. Ele sorriu e disse, engano seu. Se ele quiser, me encontra mesmo assim. Aquele idiota reconhece meu cheiro. Achei curioso aquelas palavras e ao mesmo tempo percebi que era como se ele tivesse falado demais. No dia seguinte, me encontrei com ele na praia de Ipanema, onde ele morava. O lugar da praia que ele me levou estava, por incrível que pareça, totalmente vazio. Ele se comportava estranho. A todo momento eu achava que ele queria se certificar que não tinha ninguém por perto. Estava tudo tão bom que nem percebi os sinais. O tempo foi passando e estava cada vez ficando melhor. Estávamos os dois ali, eu com os meus 17 anos, livre, com um garoto lindo ao meu lado. Então deixei-me levar pelo momento. Estava me sentindo como se estivesse em um sonho, com aquele menino do rio, mas logo meu sonho se transformaria em um pesadelo. Vou contar exatamente como tudo aconteceu e fiquem à vontade para acreditar ou não. Estávamos no clima quando do nada ele parou e disse, gata, espera só um pouquinho. Se levantou e foi em direção ao mar. Fiquei sem entender nada. Ele deu um mergulho no mar e sumiu. Fiquei olhando e nada dele aparecer. Então levantei e fui para a beira da água. Não tinha absolutamente ninguém além de nós naquela parte da praia. Fiquei ali na beira do mar tentando ver para onde ele tinha ido. Foi quando ouvi um som de rosnado e do nada surgiu um cheiro horrível. Me virei e vi a coisa mais horrorosa do mundo vindo na minha direção. Era uma mistura de cachorro com porco. Tinha quase 2 metros de altura. Seus olhos eram vermelhos como fogo. Ele vinha correndo como um cachorro. Então parou, levantou e veio calmamente, lentamente, como um homem. Eu não consigo explicar em palavras o medo que senti. Eu não tinha para onde correr. Atrás de mim só o mar. E na minha frente aquela coisa se aproximando lentamente. Ele parecia se divertir com meu medo. Fiquei imóvel. Não conseguia me mexer de tanto pavor. Ele veio na minha direção. Então foi quando do nada surgiu um outro, não sei de onde, semelhante a ele, mas era bem mais alto e parecia mais forte também. Seus pelos eram totalmente brancos, parecia um urso, e com uma velocidade surreal partiu para cima dele e começou uma luta sangrenta. Eu só pensava, meu Deus, vou morrer estraçalhada por um lobisomem em pleno século XXI. Vocês não têm ideia do terror que senti naquele momento. Eles se atacavam com tanta força e tanto ódio. Foi horrível. De tanto medo, senti que aos poucos fui caindo. Fui perdendo os sentidos. Quando acordei,
vi 2 olhos azuis me olhando. Fiquei uns segundos tentando ver quem era. Então me lembrei que era o rapaz do grupo dos 10 que estava em Copacabana. Dei um pulo e perguntei onde estava Paulo. Ele só me olhava. Então, aos poucos, fui entendendo o que tinha acontecido. Meu coração começou a acelerar, comecei a suar frio, porque sabia que agora, sabendo do segredo deles, ele iria me matar. Então levantei, tentei correr, só que estava fraca e caí. Ele me ajudou a levantar, disse para eu me acalmar, que não ia me fazer nenhum mal. Pelo contrário, ele disse que tinha me salvado. Então falou: "Te salvei, garota, de nada." Fiquei não sei quanto tempo olhando para ele e ele para mim. Aos poucos fui me acalmando, sentei na areia e comecei a chorar. Ele esperou pacientemente eu me acalmar e então, mais tranquila, perguntei a ele se Paulo era aquele bicho. E ele fez que sim com a cabeça. Já se passaram 5 anos desde então. Felipe, o lobo branco, hoje é meu amigo. Confesso que tenho uma queda por ele, mas Felipe é um lobo solitário. Ele me contou muitas coisas desse mundo que muita gente acha que não existe. Existe sim, e eu sou a prova real disso. Em pleno século XXI, no lugar menos provável, praia de Ipanema, Rio de Janeiro, quase fui morta por um lobisomem. Felipe disse que sua, digamos, espécie está mais para guardião. Ele nasceu assim. Felipe me conta muitas coisas, mas eu não posso revelar, pois, como disse, eles ainda estão por aqui. Voltei para São Paulo e às vezes ele vem para cá. Eu guardo esse segredo comigo e não é tão difícil, pois Felipe não é diferente de nenhum rapaz comum e nem Paulo é. Isso é que é perigoso. Bom, como eu disse no início do relato, Paulo ainda anda por aí, ele e seu grupo. E para aqueles que acham que isso é só uma lenda, ou que só existe em cidade do interior, lembre-se, eu estava no Rio de Janeiro, em pleno Réveillon de Copacabana, em uma praia lotada de pessoas do mundo todo. E lá estavam eles, caçando. Predador é predador em qualquer lugar. Felipe sabe que vou mandar esse relato. Disse que posso falar o nome verdadeiro dele. Afinal, como ele sempre fala, vivo no Rio de Janeiro, gatinha. Sou um garoto Zona Sul. Mesmo se você me apontar com o dedo e contar tudo que você sabe, quem vai acreditar? Então, vou dar um aviso a todos vocês. Nem tudo é o que parece. E a diferença do que é real para o que é sobrenatural, sabe qual é? Nenhuma. Obrigada por contar o meu relato. Beijos de luz. Tchau, noturnos.